Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral, professor de Teologia do STHG, e a matéria que nós temos hoje é a Teologia dos Escritos Paulinos, na sua aula do número 7, que vai falar sobre as epístolas pastorais, tá? São 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola a Tito. Então, queridos, antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por nos reunir para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Dá-nos nós o Seu discernimento, ó Espírito Santo, e a Tua iluminação, para que nós venhamos compreender os Teus oráculos e podermos aplicá-la no nosso dia a dia, conforme a Tua vontade, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Epístolas pastorais. Epístolas pastorais, na realidade, não serve apenas para pastores e líderes. Epístolas pastorais vai servir para toda a cristandade. E a sola Scriptura nos adverte que qualquer cristão, tendo em mãos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o cânon sagrado, ele vai, através da iluminação do Espírito Santo, compreender tudo aquilo que ela quer nos ensinar. Pois bem, queridos, a princípio eu vou fazer agora a leitura de um prefácio da Bíblia de Estudo Plenitude, nas epístolas pastorais, e logo após nós passaremos para os slides. Amém? Então acompanhem comigo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. O autor é Paulo, a datação é cerca de 64 depois de Cristo, e o tema é a remoção da falsa doutrina, a preservação do culto público e liderança adequada na igreja. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Listra, uma cidade da Licaônia, e obtiveram sucesso em meio às perseguições. É provável que uma judia chamada Loide e sua filha Eunice tenham se convertido a Cristo durante esse ministério. Eunice era casada com um gentio, e com ela eles tiveram Timóteo, provavelmente seu único filho. Era evidente que Timóteo tinha recebido os ensinamentos da religião judaica, mas seu pai recusou-se a permitir que o filho fosse circuncidado. Desde o princípio, desenvolveu-se um relacionamento bastante próximo entre Paulo e Timóteo. Quando Paulo retornou a Listra, em sua segunda viagem, ele encontrou Timóteo como membro da igreja local e altamente recomendado por seus líderes ali em Icônio. Sobre a sugestão do Espírito Santo, Paulo adicionou Timóteo ao seu grupo apostólico. Como eles iam ministrar entre os judeus, Paulo advertiu a Timóteo a ser circuncidado, não por causa da justiça, mas para evitar ofender os judeus, uma vez que a sua mãe era judia. O autor: todas as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nomeia o apóstolo Paulo como autor. Além disso, a antiga tradição insiste unanimemente que Paulo as escreveu. Entretanto, muitos eruditos questionam essa reivindicação com base em várias dificuldades. As epístolas pastorais incluem palavras que não aparecem nas cartas incontestadas de Paulo. Além do mais, as pastorais resistem a alguns acontecimentos que são difíceis de harmonizar com os relatos das viagens de Paulo em Atos. Por exemplo, Paulo conduziu uma missão em Creta, planeja passar o inverno em Nicópolis e visitou Éfeso, Mileto e Troade. Ademais, alguns eruditos acreditam que essas cartas descrevem uma organização eclesiástica muito avançada para a época de Paulo. No tocante ao vocabulário, podemos concluir que o assunto principal das pastorais é tão diferente das outras cartas de Paulo, que ele necessariamente usaria algumas palavras que não tinha usado antes. Seria tolice restringir um homem educado como Paulo a um vocabulário limitado, não é verdade? O fato dele estar escrevendo a companheiros próximos também deve ser levado em consideração. A resposta óbvia ao problema de harmonizar os relatos das viagens de Paulo nas pastorais com os de Atos é que Paulo foi libertado da prisão romana descrita em Atos e continuou seu ministério durante vários anos mais. Há forte evidência dos escritos dos antigos líderes cristãos de que esse era o caso. Durante esse período de atividade contínua, Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito, e somente mais tarde ele foi preso de novo
e aí ele escreveu 2 Timóteo durante a sua segunda prisão romana. A menção de anciões, bispos e diáconos nas pastorais não implica um episcopado monárquico que exige uma data após a época de Paulo também não. Paulo nomeou anciões nas igrejas em sua primeira viagem missionária, lá em Atos 14, 23. E cumprimentou bispos e diáconos em sua carta aos Filipenses. Além do mais, Paulo usou os termos bispo e ancião intercambiavelmente. A preponderância da evidência sustenta Paulo como autor das epístolas pastorais. Mas acontece que com a chegada da crítica literária 200 anos atrás, os críticos literários críticos literários liberais começaram a ver nas cartas paulinas, buscar nas cartas paulinas alguma base para não deixar elas como se fossem canônicas, para desvirtuar a questão bíblica, coisa que não conseguiram. A datação. Paulo visitou Éfeso por volta de 63 d.C., após ser libertado de sua prisão romana. Logo em seguida ele partiu, deixando Timóteo responsável pela igreja de lá. Essa epístola provavelmente tenha sido escrita em 64 d.C. O conteúdo dela. O trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo envolveu sérias dificuldades, e ele achou necessário escrever uma carta de instrução a seu jovem colaborador que enfrentava muitos problemas. Na carta ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja e como lidar prudentemente com as diferentes classes dentro da igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar o tempo todo. A sua aplicação pessoal é maravilhosa. Esta carta não guiou apenas Timóteo no cumprimento das suas responsabilidades como líder da igreja, mas também foi um guia para pastores durante toda a era da igreja. Uma clara lição compilada das instruções de Paulo é que a igreja deve ter um ministro bem treinado, profundamente devoto e altamente consagrado por Deus. Além do mais, os ministros devem ter contato constante com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. O pastor deve primeiro nutrir sua própria alma com as palavras de fé e boa doutrina e depois, então, ensinar a essência da fé às pessoas. Ao praticar a devoção em sua própria conduta, ele também deve fazer com que a sua congregação faça o mesmo. A divindade de Jesus Cristo é evidente. Cristo é revelado nessa epístola de uma forma tremenda, pois Paulo iguala a Deus, o Pai, e proclama sua sabedoria universal e naturezas eternas. Jesus é a fonte da graça, da misericórdia e da paz que comandou o apostolado de Paulo e o capacitou para o ministério apostólico. Cristo é tanto Senhor quanto Salvador, que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Em virtude de seu trabalho de redenção, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 2:5. A maneira de acessar a Deus, ele que se fez carne, ascendeu aos céus, por enquanto ele é a nossa esperança e a promessa da sua volta, um incentivo à fidelidade no ministério e à pureza de vida, à santidade de vida. O Espírito Santo também está em ação nessa primeira epístola de Paulo a Timóteo. As referências diretas ao Espírito Santo em 1 Timóteo são raras, mas ele estava operando desde o começo da igreja em Éfeso. É só você analisar Atos 19, do 1 ao 7. As intercessões são orações que envolvem a assistência do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26 e 27. A declaração, o Espírito expressamente diz constante em 1 Timóteo 4:1, ressalta a atividade contínua do Espírito Santo e a sensibilidade de Paulo às suas sugestões. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo relembra a Timóteo do dom que lhe foi dado através da profecia, uma capacidade especial de ministrar, concedida como um carisma do Espírito Santo, quando colocaram e imporam as mãos nele. Além disso, o bom testemunho, conforme 3:7, também incluiria o líder ser cheio do Espírito Santo, tal como exigido na nomeação dos líderes da igreja. Como vocês podem ver, o prefácio da Bíblia Plenitude nos fala coisas que são importantíssimas a respeito desse livro, para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Vamos a eles. Propósito da epístola de 1 Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e, possivelmente, as outras igrejas da província da Ásia,
em 1 Timóteo 1,3. Essa carta estabelece as bases para a ordenação de presbíteros, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e fornece orientação para a ordenação de pessoas em várias funções da igreja, mostrando que desde o princípio existia uma preocupação com a organização eclesiástica por parte dos apóstolos. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, para que vocês possam entender o propósito. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, meus amados, são essas admoestações que Paulo faz a respeito da ordenação de líderes. Esse é um dos primeiros propósitos da epístola. As informações básicas sobre essa epístola. Primeiro, é um grupo de epístolas paulinas pastorais, tá? O autor é o apóstolo Paulo, conforme nós já conversamos a respeito. A data entre 62 e 66 depois de Cristo, provavelmente o ano 64. Local na Macedônia. O alvo da carta é um jovem pastor chamado Timóteo. E o versículo-chave é 1 Timóteo 3 e verso 15, que diz assim: Mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. A expressão-chave é procedimento. Então, portanto, essa carta também, além de tudo, o propósito dela é mostrar para Timóteo o procedimento que ele teria, não só na ordenação de presbíteros, de diáconos, de líderes da igreja, mas também para tratar com as falsas doutrinas que estavam surgindo naquele período. Falsas doutrinas essas que nós não sabemos, evidentemente, quais são. Imagine vocês que é difícil de você analisar, porque não vai ter o relato aqui nas epístolas de quais doutrinas Tiago estava enfrentando. É a mesma coisa de você chegar numa sala e ver alguém falando ao celular sem que esteja em viva voz, e aí você escuta somente o lado daquele interlocutor. Você escuta a mensagem que ele está passando, mas você não sabe a respeito do que ele está falando. Então nós vamos ter que fazer uma investigação criteriosa para analisar qual é realmente o problema, quais são as heresias que estão sendo colocadas ali. Provavelmente as heresias gnósticas daquele tempo estavam inseridas nesse pacote. Provavelmente homens ali que eram movidos pela ciência e queriam somente eles entender essas coisas de Deus, como pessoas inteligentes que são, contrariando o poder do Espírito Santo de iluminar os cristãos de todos os tempos a compreenderem as palavras que vêm da carta magna aos nossos corações, que é a Bíblia. Mas, queridos, nós vamos, no decorrer do nosso estudo, termos uns vislumbres do que pode estar acontecendo com aquela incipiente igreja de Éfeso. O esboço da pregação de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1 é uma advertência contra as falsas doutrinas. O esboço fala de pregação. O segundo, 1 Timóteo capítulo 2 e 3, fala de organização, liderança, culto público e manutenção da sã doutrina. Na sua terceira parte, em 1 Timóteo 4, 5 e 6, fala de administração, cuidado com as viúvas e anciões, incentivos pastorais e outras didáticas relativas à eclesiologia da época, relativa à igreja. Então, um bom administrador, ele tem que ter a pregação, ele tem que ter uma organização institucional, mas ele também tem que administrar as questões da igreja, as questões materiais da igreja. Isso tudo, como procedimento na igreja, forma o esboço teológico da primeira epístola de Paulo a Timóteo.
Os personagens principais. Paulo, que encorajou Timóteo em seu ministério em Éfeso, né? Lá no capítulo 1, do verso 1 ao 6, e no versículo 21 também fala. Timóteo, cujo nome significa aquele que honra a Deus, que serviu como pastor na igreja em Éfeso. São os dois personagens principais desta epístola. O caráter de Deus é levado a cabo nessa epístola. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 17, nós vamos falar a respeito do Deus que é eterno. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. No mesmo capítulo e versículo, fala que Deus também, outra característica dele, ele é imortal. E também fala que ele é invisível, tá? Deus também é logânimo. Aqui no versículo anterior, ele vai dizer, primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1 e verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Logânimo, longanimidade, paciente. Deus é paciente, Jesus é paciente. Também é misericordioso. Capítulo 1, versos 2 e verso 13. Capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Deus também é misericordioso. Além disso, Deus é cumpridor das suas promessas, conforme a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e verso de número 8, que diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita-se, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e que há de vir. Deus cumpre as suas promessas. Você pode até ter esquecido da promessa que Deus te fez, mas o nosso Deus, ele não esquece das promessas que ele faz. Aqui no capítulo 2 e verso 5 da mesma epístola, Deus é o único Deus. 2 e 5 diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E também, no versículo 17, nós ainda falamos, no capítulo 1 e verso 17, falamos sobre a sabedoria de Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e imutável, Deus único, seja honra e glória para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, diante de tudo isso, queridos, nós só podemos dizer uma coisa: o caráter de Deus é evidenciado nessa epístola de uma forma maravilhosa e tremenda. Passemos para o outro slide. Em seu contexto, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela traz um Timóteo que foi provavelmente convertido na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele visitou Derbe, Listra, ali em Atos 14. Tinha sido instruído desde a infância pela sua mãe, Eunice, e a sua avó Loide, que eram judias, e mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo São Paulo, após ser liberto da prisão em Roma. Paulo deixou Timóteo em Éfeso como pastor, por perceber que havia muitos falsos mestres ali. Depois da Macedônia, ele escreveu para estimular o jovem pastor. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 3, nós vamos ler isso. Então, no contexto é que, na sua primeira visita lá a Listra, quando ele conheceu Timóteo, ele viu que Timóteo já tinha sido instruído no judaísmo pela sua avó, pela sua mãe, e Paulo ali adotou aquele jovem ali como um filho na fé. E mais tarde, na sua segunda visita àquela região, esse jovem já era considerado pela igreja como um jovem maravilhoso, um jovem que tinha tudo para ser um grande líder. E Paulo,
através do Espírito Santo, escolheu a Timóteo, então, para estar com ele. Amados, por que nós devemos estudar sobre esse livro e sobre o seu contexto e tudo isso? Bom, acredita-se que a primeira epístola de Tessalonicenses, ela seja a primeira das epístolas existentes de Paulo, e pode ser o livro mais velho do Novo Testamento. E ela encerra, apesar de ser o livro mais antigo, na sequência que nós temos, ela encerrou as epístolas chamadas epístolas às igrejas, epístolas eclesiásticas, né? E agora nós estamos começando a estudar as epístolas pastorais. Nessas epístolas pastorais nós vamos ver muitas admoestações para aquilo que nós precisamos ter para a nossa igreja, para os dias atuais, e também vamos ver muitos ensinamentos quanto às falsas doutrinas que permeiam hoje o universo de todos aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Portanto, é algo muito relevante. Finalidade. O propósito geral da epístola é dado em 1 Timóteo 3,15, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, a coluna e alicerce da verdade. Está vendo a finalidade aí? Paulo não sabia quanto tempo iria ter para voltar ali, mas ele sabia que as pessoas deviam estar ali sendo admoestadas a se comportar na casa de Deus. E aí ele deixa essas instruções para Tiago, as instruções pastorais, avisando do perigo de erros, de falsos ensinos, ao mesmo tempo animando o jovem pastor a continuar na verdade e a viver uma vida santa e reta. São esses dois pensamentos que formam a base da primeira epístola. O conteúdo da epístola. Bom, no que tange o conteúdo da epístola, nós enumeramos alguns principais assuntos. Alguns desses nós vamos debater no nosso fórum aberto de perguntas e respostas, naquela nossa conversa que nós temos depois na nossa sala de aula virtual. Mas vamos lá. Combater os falsos mestres e suas doutrinas era algo imprescindível. Orientar a condução do culto público, outra coisa que deveria ser feita de uma forma imediata. Estabelecer critérios para a eleição dos oficiais da igreja, coisa que realmente a simonia já tomava conta de algumas igrejas daquela região. As pessoas eram colocadas porque tinham um nome, porque tinham dinheiro, né? Orientar o relacionamento pastoral com as ovelhas. Como é que o pastor deveria se relacionar com as suas ovelhas, como ele deveria se relacionar com os idosos, como ele deveria se relacionar com os seus irmãos. Também prezava ensinar a forma correta do pastor agir na igreja. Normatizar a assistência social às viúvas. Quais seriam as viúvas que realmente mereceriam terem as condições dadas pela igreja de seu sustento? Corrigir os que fazem da obra de Deus visando o lucro. Ah, como é interessante isso. Isso nós vamos debater no nosso fórum daqui a pouquinho, se Deus assim permitir. A organização da igreja. Na abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização da igreja, dos fatos se distingue. A igreja local, a casa de Deus, é o lugar central e de muita importância na vida do crente, do qual irradiam as responsabilidades e habilidades dos que fazem parte dela. O pastor ele tem importância fundamental, importante papel. E Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciões e pelas reuniões ministradas pelo líder da igreja, pelo pastor. Além disso, ele enumera requisitos para a liderança espiritual. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, e em Tito, capítulo 1, dos versos 5 ao 9, nós encontramos uma clara descrição dos requisitos do ministro espiritual da igreja. O Novo Testamento distingue dois grupos de pessoas para conduzir o rebanho do Senhor na terra: presbíteros e diáconos. Tá? Vamos fazer uma leitura, então, de Tito, capítulo 1, 5 até o 9. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, dos 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes.
porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retemo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Notem que aí nós encontramos ainda alguns itens a mais do que ele falou lá em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 13, que eu já li aqui no início. Mas tudo isso é necessário para a composição desses importantes oficiais da igreja, que são os presbíteros e os diáconos. Requisitos para a liderança espiritual. Alguns requisitos são na área familiar. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2, 4 e 5, nós vamos ver essas características colocadas na área familiar, tá? De presbíteros, e em 1 Timóteo 3 e 12, de diáconos. Vamos a elas? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Vamos ver? Irrepreensíveis. Está falando no âmbito familiar. Tem alguns irmãos, pastores, presbíteros, que são uma bênção na igreja, mas em casa, no âmbito familiar, deixam muito a desejar. Isso tem gerado sérios problemas para a cristandade desde aqueles tempos. 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. O que é que Paulo quer dizer com os filhos em sujeição com toda modéstia? O sucesso ou fracasso em administrar a casa indica a capacidade ou incapacidade de lidar com o sucesso e com a administração da igreja. Isso mesmo. Para que ele possa ser bem sucedido na igreja, é preciso que o seu lar esteja em ordem. E para os diáconos, capítulo 3 e verso de número 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Também fala do lado emocional. Em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 2, a palavra de Deus diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O emocional dos ministros tem que estar muito bem. E por isso nós, quando oramos, pedimos para que Deus venha blindar a nossa mente contra as ciladas e contra as setas do inimigo. E para os diáconos, em 1 Timóteo 3, o verso 8, vai dizer: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho e não cobiçosos de torpe ganância. Alguns requisitos pessoais também são dados, tanto para os presbíteros quanto para os diáconos. Em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 3, requisitos pessoais para o presbítero: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. E para o diácono, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9, vai dizer: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e em pura consciência. Isto posto, alguns requisitos na área social também são pedidos, só que dessa vez apenas e tão somente para os presbíteros. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 7. Isso não significa que os diáconos também não tenham que ter a sua posição social bem definida. Não, mas os presbíteros, aqueles oficiais que estão encarregados de trazer a palavra, de serem mestres, de serem aqueles que explicam as doutrinas fundamentais da fé, eles precisam sim, é peremptório, é essencial que socialmente eles estejam bem. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 7. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e versículo 7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, como eu já falei, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Que seja um bom professor,
que seja alguém que tenha a capacidade intelectual e social de fazer um ensino bíblico. E o versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, a parte socialmente falando, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E que tenha características ministeriais. Características ministeriais essas que também são imprescindíveis. Quais são elas, pastor? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 6. Convém, pois, que ele seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Na parte ministerial, destacaria a questão da hospitalidade e da honestidade. Quem está no ministério precisa ser honesto, queridos. E uma ferramenta imprescindível para a honestidade da igreja é a instituição de prestação de contas de tudo que é feito com a maior lisura possível. Assim, você não cai na tentação do inimigo de querer burlar o sistema de alguma forma, fraudando notas fiscais, enfim, qualquer coisa que venha a ser algo que possa ser usado contra você no futuro. Eu vos admoesto, como pastor que sou, fazerem as prestações de conta da igreja com a maior lisura possível, porque só assim nós estaremos cumprindo o nosso ministério, a nossa parte ministerial, que é tanto enfatizada aqui nessa epístola de Paulo, as epístolas pastorais. E para o diácono, 1 Timóteo 3 e versículo 10. Também estes, falando do diácono, sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. A última parte que serve para tanto diáconos quanto para presbítero é essa, 1 Timóteo 3,2. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Não podemos ser repreensíveis em hipótese alguma. Precisamos estar sempre preocupados como nós estamos nos portando, de que forma nós estamos admoestando a noiva de Cristo, de que forma nós estamos fazendo o nosso trabalho ministerial, porque só assim poderemos então fazer com excelência. Faço minhas palavras de Aristóteles, que diz assim: a excelência não é um ato, a excelência é um hábito, tá? Qualquer um pode fazer alguma coisa boa em determinado momento da sua vida, mas fazer a coisa certa sempre é característica de quem é excelente. Seja um bispo, seja um diácono, excelente na obra de Deus. Diversos deveres pastorais. Como pastor, o jovem Timóteo é orientado por Paulo, primeiro, cuidar de todos os crentes. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, capítulo 4, 11, 13, 1 Timóteo 5, verso 1, 3, 20, enfim, todas essas referências. Cuidar de todos os crentes indiscriminadamente. Não podemos fazer acepção de pessoas no que tange ao cuidado pastoral. Segundo, agir com sabedoria. Eu acrescento mais, agir com extrema sabedoria. E essa sabedoria não vem de nós, essa sabedoria tem que vir do alto. Portanto, discernimento espiritual, o dom do discernimento espiritual lá de 1 Coríntios 12 é imprescindível para que o pastor tenha a orientação do Espírito Santo para fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Agir com sabedoria é algo peremptório. Aqui ele dá uma referência de 1 Timóteo capítulo 5 e verso de número 19. Vamos lá? Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por que essa referência, pastor? É porque, meus amados irmãos, uma coisa é a reputação, outra coisa é o caráter. Nós vivemos num mundo cercado por pessoas que agem motivados pelo espírito humano, muitas vezes o espírito humano da inveja, mas também motivados por espíritos demoníacos, espíritos mandados, enviados por Satanás para tentar derrubar os ministros. E se você está na liderança de uma igreja, deve tomar muito cuidado com aquelas acusações que vêm contra seus ministros. Se não há testemunhas e se não há provas, não podemos se deixar levar, porque o inimigo é mentiroso e ardiloso, e se ele notar que alguém realmente está se destacando no ministério, é comum que ele vá usar os de fora, aqueles ou então até os de dentro mesmo que estão infiltrados, para tentar derrubar, puxar o tapete do ministro.
E muitas vezes, infelizmente, os pastores que estão liderando rebanhos onde tem presbíteros e diáconos aceitam a acusação e terminam cortando as asas, entre aspas, daqueles irmãos que estão alçando voos mais altaneiros, voos mais movidos pelo Espírito Santo. Lembre-se, o diabo, ele só vai contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Aqueles que estão em cima do muro, esses já são deles. Aqueles que não incomodam, já são deles. Aqueles que estão ali, que não jogam pedras na casa de marimbondo, ele não está nem aí. Então, meus amados, só leva pedradas árvores que dão frutos. Portanto, cuidado com as acusações que chegam, com informações distorcidas a respeito de ministros, de diáconos e presbíteros. Pode ser apenas e tão somente uma astúcia de Satanás para denegrir a imagem, não apenas do ministro, porque quando o ministro é denegrido, toda a cristandade sofre com ele. Tá certo, queridos? Então, uma coisa é o caráter, é o que você realmente é. Outra coisa, meu irmão, é aquilo que dizem de você. Aquilo que dizem de você realmente não pode ou não ser verdade. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Também, entre os deveres pastorais, nós podemos enumerar o permanecer firme na fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19, vai nos dar um vislumbre desta situação. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns dizem naufrágio na fé. Querido, quando um ministro naufraga na fé, quando o ministro perde a fé em Cristo, perde a fé na palavra de Deus, desmorona com ele todos aqueles que ele ensinou, que admoestou. Uma parte daquelas pessoas que foram admoestadas pela sua fé, pela sua conduta, terminam caindo, porque a palavra ela convence, mas o exemplo ela arrasta. Então devemos tomar muito cuidado e devemos ter isso como dever, de permanecer firmes na fé, como bons dispenseiros do Senhor. Buscar sempre a santificação. Eu costumo dizer que a santificação ela é como uma escada, que todos os dias nós precisamos subir algum degrau. E vai ter dias em que nós não vamos conseguir subir degrau nenhum, porque estamos fraquinhos. Isso é comum acontecer. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é nos segurar no corrimão da fé, no corrimão da perseverança, para não cairmos. Porque se cairmos no processo de santificação, nós começaremos novamente a dolorosa escalada. E muitas vezes, essa dolorosa escalada, na metade do caminho, nos desfalece. E nós não conseguimos mais chegar ao mesmo patamar de santidade que tínhamos antes. Portanto, um conselho, um dever pastoral, um dever da liderança é buscar sempre a santificação, seja através da mortificação da carne, através do jejum, seja através da consagração, seja através de se esbofetear, conforme diz Paulo lá em 2 Coríntios, eu me esbofeteava 3 vezes por dia, através do espinho na carne, que nós já debatemos muitas vezes isso, mas nós devemos buscar a santidade a toda prova, porque somente com a santidade é que nós poderemos ser padrão de boas obras para aqueles o qual nós estamos ensinando, para aqueles aos quais nós estamos admoestando em Cristo. Amém, queridos? Ainda sobre a defesa da sã doutrina, que é outro propósito dessa carta. Ao longo da epístola, Paulo aponta a Timóteo as várias formas de ensino dos falsos mestres. Ele vai lá em 1 Timóteo 1,3 até o 6, no versículo 19, Timóteo 4, 1 Timóteo 4, do 1 ao 7, 1 Timóteo 6, do 1 ao 5 e o versículo 20. Em contrapartida aos falsos ensinos, Timóteo deveria andar em amor, que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1 e verso 5. Fazer uso legítimo da lei. 1 Timóteo capítulo 1 e verso 8. Alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 16. Aplicar-se à leitura, à exortação e ao ensino, conforme 1 Timóteo 4,13, e ensinar a palavra
conforme 1 Timóteo 5,17, são as defesas da sã doutrina que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Contra essas defesas o inimigo não vai poder passar. Nós encontramos a pessoa bendita de Jesus Cristo na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Mais uma vez é notável a maneira como Paulo apresenta Cristo na epístola. Primeiro, ele apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, colocando por terra a mediação pelos santos, em 1 Timóteo 2,5. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo também, na parte 2, é a manifestação da justiça e da glória de Deus, conforme 1 Timóteo 3,16. Além disso, Cristo é a fonte do poder espiritual, da fé e do amor, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 e 14. Cristo também é o resgatador de nossa vida, em 1 Timóteo 2,6. Paulo revela isso e admoesta Timóteo a entender. Cristo é o Salvador, em 1 Timóteo 4,10, e várias outras conotações da pessoa de Cristo na forma com que nós devemos nos comportar para a igreja e para a cristandade. A aceitação do cânon bíblico. Esta carta é citada por Policarpo, Atenágoras e os escritores posteriores. É bastante claro que por uma grande maioria ela foi considerada como escrita por Paulo e aceita como canônica. Nos dias atuais tem sido levantado dúvidas sérias quanto à autenticidade dessa carta e das outras epístolas pastorais, mas isso não corresponde a nenhuma opinião amplamente aceita na antiguidade. A questão, como eu disse, é o método histórico crítico. O método histórico crítico é composto por pessoas que são liberais. E eles têm aí a oportunidade de esmiuçar os escritos paulinos e tentar encontrar alguma coisa que agrave, que tire essa epístola do cânon bíblico. Mas o incontestável fato é de que essa epístola tem demonstrado pastores, líderes, mestres cristãos fiéis por todo o tempo na igreja. E tem sido um padrão para que sejam ali eleitos os ministros, os oficiais da igreja do Senhor sobre a terra. Portanto, cai por terra o argumento. E nós podemos então ver a autenticidade dessa carta na prática, o que vale mais do que qualquer uma teoria. E é sobre a prática que eu quero falar agora. 1 Timóteo na prática. Paulo instrui Timóteo sobre questões de doutrina, liderança e administração da igreja. Podemos usar essas mesmas instruções para governar nossa assembleia local nos dias de hoje. Da mesma forma, o trabalho e o ministério de um pastor, as qualificações para um ancião e as qualificações de um diácono são tão importantes e pertinentes hoje quanto eram na época de Timóteo. Uma certa vez, eu conversando com meus alunos, eu perguntei: se vocês fossem atravessar o Atlântico, que é o subir num avião, um Boeing 727, modernidade, sofisticação, conforto, luxo, e aí de repente vem essa voz: atenção, senhores passageiros, nós vamos já viajar N milhas e atravessar todo o Oceano Atlântico. E está aqui quem vos fala, o comandante fulano de tal, que não tem nenhuma hora de voo, nunca voou, mas que está aqui e que tem desejo de voar e tem boas intenções de levá-los até o outro lado do continente. Tenho certeza que muitos sairiam naquela mesma hora, pediriam: opa, permita-me descer, por favor, eu não vou confiar minha vida, eu não vou confiar uma pessoa que não tem características, não tem tino, não tem curso, não estudou, não se especializou e não buscou realmente o que devia ter buscado para fazer essa travessia. Tenho certeza que quase ninguém, pouquíssimos, seguiriam viagem. E por que as pessoas decidem entregar as suas vidas espirituais para que sejam encorajadas, para que sejam doutrinadas, para que sejam conduzidas, que essa é a função principal de um líder, de um pastor, é conduzir as ovelhas do Senhor através da palavra, por alguém que não entende da palavra, por alguém que se autodenominou pastor, apóstolo, por alguém que se colocou na posição de bispo e que hoje está à frente da igreja porque não gostou da pregação de outro pastor que talvez tivesse falado a verdade do evangelho para aquela pessoa, mas ele não gostou, saiu, colocou no fundo do seu quintal uma igreja, prosperou e hoje em dia tem uma igreja grande e as pessoas estão lá.
A questão é essa, meus queridos. Se você quer ser excelente naquilo que você faz, e você é vocacionado e comissionado para ser um pastor, um presbítero, você deve se esmerar no conhecimento do Senhor para que você possa prestar um serviço a Deus e depois à igreja de excelência. Isso é básico, isso é basilar, isso é uma questão de inteligência. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não querem saber da teologia e que ficam falando mal até quando você dá uma aula, ministra uma aula teológica. Não, porque a letra mata e o espírito vivifica. Eu ouvi muito isso. Tenho certeza que vocês, alunos do STHG, também já ouviram. Mas, meus queridos, se você almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas não é só uma questão de almejar, é buscar, é correr atrás, é ter interesse de aprender para poder prestar um serviço de qualidade. Eu creio que essa seja a filosofia que nós temos em mente e creio que essa seja aquilo que Deus quer nos dar. Porque conhecimento se busca, mas sabedoria é dada por Deus. Ainda na prática, a primeira carta de Paulo a Timóteo resulta em um livro de instruções sobre liderança, administração e de como pastorear a igreja local. As instruções contidas nessa carta podem ser aplicadas a qualquer líder da Igreja de Cristo e são igualmente relevantes nos dias de hoje como eram na época em que foi escrita a mesma. Mesmo para aqueles que não são chamados ao papel de liderança em sua igreja hoje, o livro ainda é prático, pois cada seguidor deve batalhar pela fé e evitar os falsos ensinamentos. Cada seguidor fiel deve ser firme e perseverante na doutrina de Cristo. Portanto, a epístola de Paulo a Timóteo não é só para pastores, mas para toda a membresia da igreja, para toda a eclesia, para todos aqueles que se interessam em fazer o melhor na obra de Deus. Eu quero, antes de concluir, conversar com você a respeito disso. As pessoas hoje em dia, elas têm buscado a igreja porque onde elas se sentem bem. E é comum ouvir as pessoas falando: eu não me agradei do culto, como se o culto fosse para elas. Nessa epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, nós vamos entender que existem regras para a aplicação das várias doutrinas da liturgia e que os pastores e mestres, eles são chamados, vocacionados, comissionados por Deus a prestar um serviço de excelência e de qualidade. Certo disso, eu concluo dizendo que Timóteo, ele era um filho amado e fiel no Senhor. Ele não era alguém protegido de Paulo. Em 1 Coríntios 4,17, nós vamos ver isso. Essa epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé que ele tinha, que era Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 1 e verso 2, ele vai dizer isso. Juntos, Paulo, Timóteo e outros lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Senhor. Que o exemplo de Paulo e Timóteo possa fazer a diferença em nossas vidas, a fim de que sejamos exemplos também para outros, Que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, que você se esmere para colocar em prática tudo aquilo que aqui foi nos passado através da iluminação do Espírito Santo e que nós, depois de tudo isso, estejamos cada dia mais fortalecidos para desenvolvermos na prática aquilo que o Senhor já colocou na teoria em nossos corações. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. A partir de agora nós vamos estar lá no fórum aberto e nós vamos conversar sobre várias admoestações e pontos. Vamos pontuar algumas coisas interessantes para nós debatermos na nossa aula prática, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e quero encerrar também com uma oração a Deus, como convém aos santos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor venha agora, Pai, a colocar em nossos corações, aplicar em nossa vida prática, Pai. Que o nosso cotidiano seja um cotidiano de excelência na Tua obra, Pai. E que nós saiamos a cada dia mais fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Por isso nós já Te agradecemos, nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Bom, aí na descrição do vídeo eu vou deixar um link de alguns vídeos para que você possa se aprofundar ainda mais nessa epístola, algumas ilustrações, alguns vídeos, algumas coisas, e você pode comentar o que é que você achou desse vídeo, colocando aí no final
todos os comentários serão respondidos para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado a todos, eu já agradeço pela participação, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, graça e paz da parte de Deus, muito obrigado.